Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na Panflix. Vamos esperar agora que tudo esteja resolvido, o nosso problema técnico. Nós temos aqui o ministro Onyx Lorenzoni, já foi apresentado para vocês, mas está aqui ele, vamos bater um papo com ele. Ele é ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, já foi ministro da Cidadania, ministro-chefe da Casa Civil, foi o ministro de Estado extraordinário nomeado pelo Temer, quando ele coordenou a transição do governo Bolsonaro. Está aí Onyx Lorenzoni, senhoras e senhores, uma salva de palmas para ele. Aê! Aqui desta mesa. Tudo bem, ministro? Agora foi. Tudo bem, Emílio? Tudo tranquilo. Prazer de estar aqui, poder conversar com vocês e poder dialogar aí com essa bancada que eu gosto muito. O André Marinho estava contando aqui que você gosta de uma caprese, uma burrata especial. Falou que você comia até acabar. Trufada. É isso? Jogou na cara. Galchão, prestar minha continência ao Galchão. É, Onyx. É isso? Tudo bom, André? Alegria bem, te rever. Prazer estar vendo Prazer aí. te ver. Erasmo e Ô, Roberto. Emílio, Diga. esse André é um talento admirável. Esse é. Muito talentoso. Esse Obrigado, é. ministro. Você não sabe a tristeza Gente dele, boa, gente boa, que o gente presidente roubou a cozinheira dele. Complicado. Olha lá, até hoje ele sente essa dor. Pois é, saudades do Strogonoff, Sentiu. você conhece bem, você conheceu bem. Batatinha palha, Onyx. Muito bem, e já que vocês estão tão amistosos, É, eu vou deixar amigão, você... vai lá. De papo Pulou com do Maria. cavalo. Galchão é gente boa. Pulou do cavalo, hein? Galchão é gente boa. Eu. Ele pulou do cavalo. Diz que ele tá de olho em outro gaúcho aí. Eu vou falar de pular então de cadeira, prezado ministro, satisfação, tá certo. Que dança das cadeiras é essa aí que tu não para em um ministério por mais de 2 meses, cara? Tu tá onde agora, pô? Bom, André, é importante dizer que a gente tem um projeto, né? Que comecei a caminhar nesse projeto ao lado do presidente em 2017. Independente de aonde o presidente aí me escalar, né? A gente joga, né? Eu já fiz, como foi dito aqui, passei pela transição, na montagem do governo, depois fomos para a Casa Civil. Lá na Casa Civil o cara é zagueirão, né? Dá bico para todo lado, tira a bola da área, não deixa fazer gol, né? Depois ele me mandou aqui para a Cidadania, eu tive a honra de poder ajudar o Brasil, né? Constituindo aqui, organizando o auxílio emergencial, que chegou a 68 milhões de brasileiros e brasileiras e foi tão importante para o nosso país, né? E agora tem um novo desafio, que é voltar lá para o Palácio do Planalto, quer dizer, eu assumo amanhã, né? A posse, vamos dizer assim, formal é amanhã, né? Eu já estou dividido entre as duas atividades. Na outra sala está o ministro João Roma, que assume aqui na Cidadania também amanhã. Eu estava com a equipe passando para ele toda a estrutura e tudo que faz aqui o Ministério da Cidadania, que é super importante, cuida dos mais vulneráveis no Brasil. E, bom, nós vamos para a Secretaria-Geral da Presidência para poder ajudar, né? Para fazer com que o Brasil continue nesse rumo de desenvolvimento, crescimento. Não é fácil com essa situação da pandemia, já não tinha sido fácil em 2019, mas em 2019 a gente botou a casa em dia, o que permitiu que em 2020 o Brasil fizesse o maior programa do mundo ocidental de atendimento, né? Tanto em volume de pessoas proporcional à população, quanto em volume de dinheiro proporcional ao PIB, quanto em tempo, né? Foram 9 meses que o programa vigiu no Brasil. Então, eu tenho uma relação de muita amizade, muita lealdade com o presidente. Aonde o presidente me escalar, eu vou lá e tento jogar e ajudar a ganhar o jogo. Ministro, e uma só questão só, eu lembro muito bem lá naquela primeira reunião de composição ministerial, você e o Paulo Guedes se degladiando para ter pelo menos 15 ministérios, ser um governo mais enxuto, e agora já tem mais de 20. Eu sei que o poder em si é atuar, enquanto agora a situação são outros 500, e é bem mais difícil quando a bigorna da realidade se impõe. Eu queria saber o que você aprendeu agora, nesses últimos 2 anos, agora aí ajudando, colaborando no governo federal. Como é que a banda toca? Bom, André, é o seguinte, quando a gente montou lá o programa de governo, né, ele tinha 3 grandes eixos, que era ser constitucional, que era ser eficiente e era ser fraterno, né? No primeiro ano, a gente conseguiu mostrar que ele era constitucional 100%, ele buscava eficiência, a gente reduziu muitas coisas, né? Não apenas o número de ministérios, lembrar que tá bem, a gente está com 23 hoje, né? Mas lembrar que já foram 40. Então, é um corte significativo, né, o que nós fizemos. Por outro lado, nós também reduzimos os níveis hierárquicos,
nós digitalizamos o governo. Quando a gente chegou, tinha em torno de 200 serviços digitalizados. Hoje são mais de 1.500 serviços que o cidadão acessa do seu celular, né? Então, isso faz parte, né, do processo, por exemplo, de acessão do Brasil ao CDE. Dos não membros, o Brasil é o país que tem mais acreditações, ou seja, está mais próximo, né, de poder ser recebido como membro. Exatamente o nosso objetivo, e o objetivo do governo do presidente Bolsonaro, é sim ter um governo eficiente que entrega, que atende as pessoas, que melhora e facilita a vida das pessoas. Quando nós estávamos no Natal de 2019 para 2020, nós comemoramos, né, o fato de ter conseguido reduzir em mais de 50 bi, né, o déficit histórico primário brasileiro, né? A gente olhava para 2020 dizendo, bom, esse vai ser um grande ano, e tinha tudo para ser, né? Mas aí a gente foi surpreendido por essa doença que veio lá da China e que pegou todo mundo de surpresa. O mundo todo ainda vive as dificuldades derivadas da pandemia, mas assim, dentro das nossas condições, o Brasil é um dos países do mundo que mais curou pessoas, isso é importante de lembrar, tem uma das mais baixas taxas de óbito por milhão de habitantes. Se tivesse perdido uma vida, né, já seria uma tragédia, né, a gente sabe das dificuldades, mas o Brasil tem dado respostas muito diferentes dos outros países. E tanto que todo mundo olha para o Brasil, vamos lá, nós tínhamos previsão de o nosso PIB ir negativar em 11%. Está aí um estudo da FGV falando que vai ser em torno de 4% negativo. Isso já é uma vitória. Nós não tivemos nenhum problema logístico, todos os portos, aeroportos, as estradas brasileiras, todas funcionaram, não tivemos nenhum apagão, nem na área de alimentação, nem na área de energia, combustíveis, ou seja, o Brasil funcionou, então isso mostrou a dedicação de toda a equipe, né? E aí faltava o braço do fraterno, que aí a gente conseguiu mostrar no ano passado com o auxílio emergencial. Muito bem, mas olha, o Sami tá muito bravo, ministro? Tá. Tô bravo. Eu sei que você tá falando mas não bonito. É com ele. Falou que quer lutar no gel. Petrobras. Com ele também. Falou que vai lutar no gel. Quer dar uma rasteira. Porque, a gente teve ontem teve um negócio lá da Petrobras, que o Bolsonaro mudou o presidente da Petrobras, caiu com o mercado. Agora já subiu aqui a bolsa. É isso que a gente não entende também. A bolsa tá subindo 8%, o dólar tá caindo, tal, não sei o quê. Qual é a sua treta? A minha pergunta é a seguinte. A sua treta com a Petrobras. Não, a minha... Você tava bravo, a turma do Ciro também tá brava com todo você. mundo bravo. Todo mundo tá bravo com o Sami. Se eu aparecer morto, vai ser difícil saber quem foi o mandante. Pelo amor de Deus. Olha só, ministro, você falou, o Brasil fez uma ajuda emergencial importante, no entanto, nos levou a uma dívida PIB que é a maior entre os países emergentes, fica atrás só da Angola. Ainda estão falando sobre auxílio emergencial esse ano, o que pode ser necessário, só que o que me assusta é que não falam de onde vai vir o dinheiro, e a gente tem uma preocupação grande com o teto. A gente sabe que a esquerda usa muito isso, você ajuda no curto prazo, deixando inflação, deixando juros que subiram muito ontem devido à sinalização de intervenção. Queria que você comentasse essa frase do presidente Bolsonaro. Bolsonaro falou no sábado, se eu não me engano, que vai meter o dedo na energia elétrica e falou sobre a gasolina, sobre os combustíveis, o seguinte: compromisso zero com o Brasil, nunca ajudaram em nada, não é aumentando o preço de acordo com o petróleo lá fora ou o dólar aqui dentro. É mais do que isso. A preocupação é ganhar dinheiro em cima do povo. Então, o presidente dá a entender que o mercado financeiro ganha dinheiro quando o povo perde e vice-versa. Eu queria saber se você concorda com isso, que o mercado financeiro é um vilão e se devemos ignorar os preços internacionais conforme declaração que eu acabei de ler do presidente Jair Bolsonaro. Belíssima pergunta. Pergunta fundamentada. Posso voltar, Sami, a março de 2006? Contanto que você responda a pergunta, você pode fazer o que você quiser. Claro que eu vou responder, eu nunca fujo. Na minha terra, os políticos são bons, na minha terra tem que ter lado, eu sempre tive lado. Isso eu não tenho dúvida. Em março de 2006, numa entrevista coletiva, me perguntaram: deputado, o mensalão é o maior esquema de corrupção que o Brasil já viu? Eu disse, eu acho que não. Eu acho que o problema está na Petrobras. Março de 2006, eu falei isso, está registrado. Está inclusive escrito num dos livros que eu escrevi. Muito bem. Nós vimos depois
de 2006, quando o Lula se reelege, a montagem da Petrobras da maior quadrilha que já se teve notícia do mundo. É verdade. A Petrobras foi assaltada de maneira violenta. A verdade é essa. O que ocorre? Nós estamos fechando entrando no terceiro ano de governo. Nós tivemos 16 anos de uma roubalheira infinita na Petrobras. É verdade. E deixa eu dizer, com a omissão de muitos e com a conivência de muitos. Isso é importante lembrar. Os caras que foram lá para os postos de comando da Petrobras não roubaram sozinhos. Então esse é um ponto importante de ser lembrado. Desde que o governo assumiu, o governo do presidente Bolsonaro, as estatais que davam prejuízo passaram a dar lucro. Roubalheira acabou. E quando tem qualquer sinal, Polícia Federal corta a cabeça. Esse é o governo do presidente Bolsonaro. O que ocorreu? Com base nos prejuízos anteriores, na dificuldade que tinha para recompor o seu posicionamento, a Petrobras vem fazendo o que eles acham que tem que fazer. Agora, tem um outro lado dessa história que é o seguinte: o povo brasileiro foi roubado lá atrás, agora não dá para recuperar em 2 anos o que foi feito em 15. Essa é uma conta importante que tem que se levar em consideração. E tem que se ter sensibilidade. O país está num momento extremamente difícil, nós estamos recuperando a economia brasileira com muita dificuldade, mas está aí os números do CAGED de geração de emprego de outubro, de novembro, de dezembro, de janeiro. E são todos números bons. Para um país normal latino-americano, seriam números excepcionais para um país latino-americano ou em desenvolvimento diante de uma pandemia com a gravidade que nós estamos enfrentando. Então, o presidente, quando diz, olha aqui, ó, eu acho isso mesmo, eu acho que pior do que não tomar uma decisão é não tomar decisão nenhuma. O presidente aferiu que o executivo que estava lá na Petrobras, que vence o mandato dele agora no dia 20 de março, que ele já não atendia, que ele já não respondia pelos interesses do país, das pessoas no mundo todo, quer dizer, das pessoas do Brasil inteiro, em comparação com outros países do mundo, e aí ele toma a decisão que é dele, que ele tem esse direito, de poder fazer a modificação. Em outras palavras, ministro, como o mercado faz no mundo todo. O mercado jogou a ação lá para baixo, tá bem. Aí tenta comprar ação. Gente que tinha ação da Petrobras se negou a vender. Por quê? Porque eles sabiam que era uma onda especulativa, era um ataque especulativo. Tanto que hoje já subiu. O Emílio abriu o programa, abriu a parte que eu estou falando, já comentando esse episódio. Então, o que vai dar estabilidade ao Brasil é nós fazermos todas as reformas que são necessárias, como fizemos a da Previdência, que ninguém tinha conseguido fazer, eu tive participação direta nesse processo. Nós estamos ajustando e tentando tirar o peso da burocracia brasileira de cima da vida das pessoas. Isso é difícil. Isso é difícil nas estatais, isso é difícil na burocracia do governo brasileiro, que é gigantesca. Afastar as pedras do caminho, sabe, não é fácil, meu irmão. Mas pela sua resposta, eu entendo. Quando você fala, a Petrobras tem que visar os interesses do Brasil, o CEO não tem que olhar os acionistas, não o valor da empresa, e sim a população em primeiro lugar. E da mesma forma, quando você fala de sensibilidade, você acha que o mercado financeiro tem que ter sensibilidade com a situação e não desvalorizar a empresa? Sam, eu acho que tem que ser equilíbrio. Nós vamos ver na gestão da Petrobras um cidadão que já demonstrou lá em Itaipu que ele tem essa condição de fazer uma gestão equilibrada. Equilibrada entre atender o interesse do investidor, claro, porque ela é uma empresa que tem ação em bolsa, mas olhando também, porque o governo é o principal acionista, que o país Brasil depende dela. Eu sou francamente favorável à privatização completa do setor. Existem 2 países do mundo que têm greve de caminhoneiro, Brasil e França. Qual é o traço comum dos 2? Monopólio de petróleo. É isso. Por falar em privatização. Então, mas aí o Bolsonaro ficou com medo. O Bolsonaro ficou com medo aí da greve dos caminhoneiros? Não, o Bolsonaro é um presidente que tem uma relação franca, direta e verdadeira com os caminhoneiros. Os caminhoneiros sabem que é um presidente que sempre os respeitou, sempre os defendeu e procura construir com eles uma relação verdadeira. Quando dá para fazer as coisas, se faz. Quando se tem dificuldade de fazer as coisas, não se faz. E ele é hoje a voz da irresignação
com as coisas que estavam acontecendo no Brasil. Não é só nos combustíveis, temos muitas outras questões que muitas vezes a gente precisa ter um presidente decidido. Vamos voltar lá 22 de abril do ano passado. Aquele escândalo que parte da mídia fez. Agora vamos ver esse presidente. O que a gente viu? Um presidente falando franco, verdade, dizendo palavrão, mas dizendo o quê? Defendendo seu povo. O que ele estava cobrando naquela reunião de 22 de abril? Ele estava cobrando desempenho, ele estava cobrando compromisso, ele estava cobrando cuidado com a população. É isso. E o que faz ele ter essa conexão com as pessoas tão forte? A verdade que ele carrega. Ele é um ser humano falho como eu sou também, todos nós somos. Nós erramos, nós acertamos, mas a gente procura a verdade, a gente segue a verdade. Então, dentro daquilo que ele enxerga, ele quando vê que é necessário, ele não tem medo de fazer o seu posicionamento, de tomar a atitude. E é isso que a população brasileira gosta nele. Não adianta ficar com carinha lá com luva de pelica. Olha, então, vamos resolver tudo. Se tivesse resolver tudo, e se isso funcionasse na cabeça do brasileiro, Sami e Emílio, e André também, e os demais, o programa do Geraldo Alckmin, eleitoral de 2018, tinha solução todos os dias para todos os problemas do Brasil. Olha, isso não é verdade. O que a população brasileira fez? Deu uma banana. Elegeu outro, não botou nem no segundo turno. E eu tenho muito respeito pelo governador Geraldo Alckmin. Mas o tempo de televisão que ele tinha, os marqueteiros que ele tinha, faziam programas maravilhosos, belíssimos. A solução brasileira estava ali. Mas por que as pessoas não compraram? Porque faltava uma coisa essencial, a verdade. E a verdade sempre teve com o presidente Bolsonaro. Só que a gente fica de fora do clube do charuto e a gente não sabe como é que estão as relações. Paulo Guedes está em silêncio, o Sami já falou aqui. Figurante. E parece que o presidente vai passar o programa de privatizações para o senhor. Isso é uma verdade? E como é que está a relação do Paulo Guedes, Bolsonaro e o senhor? Bom, primeiro, eu sou, no campo político, né, vamos dizer assim, dos mais antigos defensores das ideias liberais no campo econômico, é o professor Paulo Guedes. Eu vivia me encontrando com o professor Paulo Guedes nos congressos, seminários, né, que os liberais brasileiros faziam para discutir, né, os caminhos do Brasil. Isso eu estou falando de 20, 25 anos atrás, né? Nós todos somos muito, muito amigos, nós temos uma missão que é de transformar o Brasil, um país que durante 40 anos ele viveu numa metodologia de relação entre poder executivo e legislativo muito complexa e com a própria sociedade. Os resultados, lamentavelmente, né, quando no comando do Partido dos Trabalhadores e do Lula, isso se exacerbou. Nós tivemos o mensalão e tivemos o petrolão, né? Quebrar tudo isso, mudar, ser disruptivo em relação a isso é muito difícil, e a gente vem com firmeza, com humildade. Esse é um governo humilde. As pessoas com muita fé, muito trabalho, vêm a cada dia afastando as pedras do caminho e dando um passo mais para frente. Não é fácil. Por outro lado, lembrar aqui que a distribuição das tarefas dentro de um governo, eu tive a responsabilidade de fazer o que faz hoje brilhantemente, né, o ministro Braga Neto, ela pode ser destacada para qualquer área do governo, né? Tu me falou, eu vou responder diretamente a questão que envolve o PPI. O PPI, que é o Programa de Parceria de Investimentos, nasceu na Secretaria-Geral, lá no governo Temer. Você tem que lembrar disso, ele nasceu lá, né? E lá ele ganhou corpo, vamos dizer assim, né? Eu tive a honra, em 2019, a partir de julho de 2019, de coordenar o PPI, né? E também tive a honra, junto com os demais ministros, porque ali é um trabalho de coordenação, né, de poder trazer para o Brasil mais de 500 bilhões de reais de investimentos no Brasil, de dinheiro privado brasileiro e internacional. Nós fizemos, juntos com a ministra Tereza, junto com o ministro Tarcísio, junto com o ministro Bento, junto com o ministro Marcos Pontes, vários roadshows pelo mundo para mostrar esse novo Brasil que a gente vem construindo, as oportunidades que tem aqui. Então, se a decisão, é como eu disse no início, se o presidente me dá uma camiseta ou me dá uma missão, eu vou cumprir da melhor maneira que eu posso. Eu acho que governo, quando a gente faz time, e o governo Bolsonaro é um time, é a única explicação, além da minha cristã, né, que eu não tenho nenhuma dúvida que Deus nos protege, nos abençoa diariamente,
para a gente poder vencer o que nós enfrentamos no Brasil. Olha, eu quero ver qual é o líder mundial que tem uma parte significativa e poderosa da imprensa brasileira que não faz imprensa, ele faz destruição. Ele faz ataques sistemáticos, cotidianos, aonde se esquece todo o manual que um aluno aprende nos primeiros semestres de jornalismo, da imparcialidade, de poder fazer a análise correta, a informação, o dever ético que o jornalista tem de entregar a informação correta, né? Isso é quebrado diariamente no Brasil. Onyx, mas desde antes do governo. Eu me lembro da transição, eu dizendo assim, ó, por favor, nos dá 2 semanas para pelo menos organizar o governo, depois bate na gente. Mas nem aí pararam de bater. Mas você não acha que isso foi uma briga que o próprio Bolsonaro comprou? Essa briga com a imprensa, essa briga toda? Isso aí vem desde o começo, que ele falou, não, agora eu tenho as redes sociais, tá ok? Agora não tem mais isso, tá ok? Tem uma razão, né? Tem uma razão. Se a gente olhar, né, o que foi feito no Brasil a partir do Foro de São Paulo, tu tem a aplicação das ideias de Antônio Gramsci ao paroxismo do Brasil, né? Ou seja, o Brasil foi dominado por um processo ideológico, permeadas as estruturas do Estado brasileiro e também de partes importantes da sociedade brasileira. Mas não foi só aqui, não. Tem um sujeito que é o ídolo do Obama, né, e dos Clinton, que se chama Saul Alinsky, que fez uma coisa muito parecida lá nos Estados Unidos na década de 70. Né? Então, estas coisas causam reflexos. Eu, que sou na minha primeira eleição em 94, as pessoas me diziam, com esse teu discurso não vai te eleger. Eu defendia Estado enxuto, eu defendia a liberdade das pessoas, eu defendia o direito à legítima defesa e uma série de outras coisas, de diminuir imposto e tal. As pessoas não vão te eleger. Então, o Brasil evoluiu. Hoje a gente tem uma direita no Brasil organizada que começa a ganhar corpo, né? E que começa a mostrar que o pensamento médio brasileiro é muito distante do que pensa o Fernando Henrique. Sim. É muito distante do que pensa o Dirceu, do que pensa o Lula, do que pensa a Dilma. Aliás, eles todos vão pro lixo da história. Tá, mas vamos lá. Vamos lá pegar, porque a gente sabe que a turma tá ansiosa, tá querendo mudança, e para isso que votaram no Bolsonaro, que era para mudar e tal. E você é macaco velho, você tá aí há mais de 20 anos, você sabe como é que funciona toda aquela coisa, e com a ansiedade da população e a pandemia no meio. O Salim, que até princípio era um cara também de privatizar tudo, pulou do cavalo, falou, ó, não vou conseguir, não vou sair fora do negócio, porque não tem vontade política. Ele falou isso aqui no programa. Sem vontade política, você sabe que ninguém atravessa a rua. No meio tempo veio essa pandemia e agora a gente vê esse jogo, parece que está dando uma mudada. Você acha que foi mais difícil do que o povo que votou no Bolsonaro e vocês que estão aí no governo, foi mais difícil do que todo mundo imaginar fazer essas mudanças? E por que a gente não consegue implementar essas mudanças tão rápido assim? A política é desse jeito, ela tem esse tempo atravancado? Sem entrar em treta de imprensa tal, que isso aí... Não, Emílio, ok, mas vamos lá. O que ocorre? Eu falei que a gente é um governo disruptivo, como tudo que estava aí. O primeiro ano, eu vivi os primeiros meses da articulação política com o Congresso. Eu pedi para o presidente até para poder me focar na gestão de todo o governo, que é o centro de governo, na Casa Civil, para ter o cenário que tem hoje. Né? O Braga Neto cuida do centro de governo, cuida da organização e da sistematização do governo, e o ministro Ramos cuida da articulação política. E só foi acontecer de verdade de setembro de 2019 para frente, né? Então, teve um período onde o Congresso ainda, por uma boa parte, ele ainda achava que os tempos antigos iam voltar, e não era só o Congresso, uma parte também daqueles que vivem à sombra do Estado, uma parte de outros poderes também achava que aqueles tempos voltariam, né? Mas não voltaram. Então, teve que haver uma adaptação, teve que haver uma moderação e teve que ter um aprendizado nosso também no governo. Todos que estavam no governo nunca tinham estado no governo. Isso é um fato. E nós também tivemos que aprender. Nós tivemos que identificar aonde é que a burocracia trabalha, porque ela não trabalha para o Brasil, ela trabalha para ela se manter, seus privilégios, seus salários,
né? Estas coisas, elas são difíceis de serem enfrentadas. Tem uma base ideológica por baixo, o PT não ficou 16 anos no poder e todas as cidades onde já tiveram prefeitura do PT, o governo do PT, sabe como o PT age. Naquele período de poder faz uma pilha de concursos e aí bota para dentro o seu povo. Aí quando chegar lá, tu tem 1/3, 1/4, 1/5, metade, 60% das pessoas que têm uma marcação ideológica muito forte. Então é difícil. Aí cada vírgula de uma medida provisória, cada texto de um decreto, cada ação no parlamento é complexo. Então nós tivemos que aprender isso, o parlamento teve que aprender isso, e o que está ocorrendo daqui para frente? Essa também é um pouco da minha esperança e da minha expectativa, de que todos nós amadurecemos, todos nós cometemos erros e acertos. Nós, lamentavelmente, tivemos na presidência da Câmara dos Deputados, e principalmente no último ano, um deputado que, e aí é bíblico, né? A soberba precede a queda, né? Rodrigo Maia tomou atitudes antipatrióticas, apenas por uma visão muito estreita do ponto de vista político, né? Bom, mas isso agora é passado. Há um novo grupo, há um novo sentimento de que o Brasil tem que dar certo. A pandemia serviu também para nos unir a todos. E aqui é importante dizer que nós vamos sair disso juntos. E hoje há uma compreensão, tanto no Poder Executivo, quanto no Poder Legislativo, quanto no Poder Judiciário, que nós precisamos ter pontes, boas pontes de entendimento, de maturidade. Para quê? Para o país funcionar, que é o que nós precisamos. Ô, ministro, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui. O senhor falou aí do Congresso. E uma questão que a galera levanta muito, e eu queria saber como que o presidente, vocês aí do governo lidam com isso, que é o seguinte, a questão da privatização. Todo mundo fala, que ele prometeu privatizar, e não privatizou pouco, acabamos de falar aqui do Salim que pulou do cavalo e tudo mais, e tem essa cobrança. Em contrapartida, a gente sabe que, e você deu aí a letra sobre o Congresso, não se consegue nada se você não faz aliança, e é outro ponto. Como que vocês estão lidando com essa sinuca de bico de não estamos cumprindo em privatizar como foi prometido e aliança com o Centrão, que precisa para governar, e a galera também julga bastante e falou que não ia se juntar com o Centrão e está se juntando. Esse é o aprendizado que você disse que vocês estão tendo agora, que tem que ser dito? Como que vocês estão lidando com essa sinuca de bico de não conseguir governar e tentar governar se aliando com o Centrão aí? Bom, Rogério, é o seguinte, primeiro, as dificuldades para um país que tem uma burocracia gigantesca não é de hoje, né? Lembra, nós fizemos no primeiro ano a Lei de Liberdade Econômica. Por que ela foi tão aplaudida no Brasil? Porque pela primeira vez desde a independência brasileira, que o cidadão, qualquer cidadã em qualquer cidade do Brasil, diante de qualquer autoridade do setor público, ela tem razão até que a autoridade prove o contrário. Nós fomos fazer 200 e tantos anos depois do que os americanos fizeram no seu nascimento. Qual é a grande diferença entre as nações? É o respeito à cidadania, é o respeito ao indivíduo, o respeito à propriedade. Isso no Brasil foi vilipendiado pelos últimos 150 anos. Quem mudou isso? O presidente Bolsonaro. Isso vai produzir fruto já imediatamente? Já começa a ter sinais. Agora, quando isso for incorporado pela cultura social brasileira e pela cultura do Poder Executivo brasileiro, nos 3 níveis, Prefeitura, Estado e União, isso vai mudar completamente, vem mudando completamente. Já tem estados que já reproduziram leis estaduais de liberdade econômica, né? Então, esse foi um passo dado, né, nesta direção. Em relação à questão das privatizações, eu tenho certeza absoluta, o PPI tem hoje lá no BNDES várias delas que estão na fase final de estudos, assim como nós fizemos leilões que permitiram que o Brasil trouxesse em 2019 550 bilhões de reais para o Brasil de investimentos. Eu não estou contando royalty aqui e eu não estou falando de impostos, eu estou falando de investimento direto, 550 bi. Então, o Brasil é atrativo. Eu andei pelo mundo, as pessoas voltaram a confiar no Brasil, acreditam no Brasil.
Nós precisamos vencer esse episódio da pandemia. Eu acho que agora o ministro Pazuello faz um trabalho extraordinário. Hoje está chegando mais 2 milhões de doses, né? Que vão ser distribuídas rapidamente para o Brasil inteiro. Ou seja, nós estamos andando. Mas e a questão da sinuca? A sinuca de bico? Se juntar ao Centrão e conseguir governar. Desculpa, eu acho que o senhor perdeu um pouquinho a linha aí e não respondeu. Não. Eu tava indo primeiro te mostrar o que foi construído. Certo. Agora vamos diretamente respondendo a isso. Tá. Me mostra um parlamento no mundo, seja o país parlamentarista ou presidencialista, onde o presidente não tem a obrigação de construir maioria no parlamento. Sim. Existe. Não existe. Então o que ocorre? Por que o governo do PT, quando organizou isso, o governo do PT entregava ministério de porteira fechada? É a grande diferença. Aqui não tem porteira fechada. Eventualmente tem um representante do partido A, do partido B, do partido... Vamos lá, daqui a pouco está chegando aqui a ministra Tereza Cristina, que vai almoçar comigo, tá? Muito bem. O que ocorre? Né? Ela é do DEM, eu sou do DEM. O DEM está no governo? Não. Nós éramos cota do presidente Bolsonaro. E no caso da ministra Tereza, respaldada por toda a frente parlamentar da agricultura. Ou seja, as relações políticas partidárias existem em todos os parlamentos do mundo. Agora, o que é importante ter claro? Que tem um presidente que diz assim: nós estamos aqui para servir o povo brasileiro. Eu acho que a turma antiga dizia: nós estamos aqui para se servir, pessoal, para ficar no poder. O presidente Bolsonaro diz: nós estamos aqui para servir o cidadão. Nós estamos aqui para impedir que haja de desvio de dinheiro público. E nós estamos aqui para poder fazer com que o Brasil dê certo. Ele diz mais: se evento pode até acontecer algum problema, agora se acontecer eu corto a cabeça na hora. Ninguém dizia isso nos governos anteriores. Ô, ministro, só no nosso. Ô, ministro, por isso que vai funcionar. O ministro está fazendo campanha, hein? Fala bonito e responde tá fazendo a campanha. Dá uma volta no quarteirão e não estaciona. Sabe fazer. Vai, fez uma... O André que me conhece sabe que eu falo assim desde 2018. Me ajuda aí, O André. Sei bem. Conhece. O André tá triste. Ô, ministro, a gente tá falando de articulação aqui, você era o principal articulador do governo, eu queria saber se você continua com essa liderança, né, porque parece que você foi destituído, depois voltou, ainda parece que tem uma grande articulação. Queria saber, como você falou do Rodrigo Maia, ele era o grande sabotador das pautas do governo, e como é que é essa questão nova com Arthur Lira? Ele vai passar os projetos, as reformas vão ser passadas, como é que tá essa articulação? Vamos começar da última, Alba. Primeiro, ninguém obriga o parlamento a fazer coisa nenhuma. O parlamento tem que ter convencimento. Foi isso que eu aprendi nesses 7 mandatos que eu tenho. Tá? Parlamento tem que ser... As pessoas têm que se convencer de que a ação tal, a medida tal, ela é positiva. Aí ela passa. É da natureza do regime democrático haver tensionamento entre poder executivo e legislativo. Faz parte da natureza. Isso é assim na Alemanha, isso é assim na Espanha, isso é assim no Canadá, nos Estados Unidos e aqui. Em todo mundo é assim. Então, quando eu falei, respondendo anteriormente, eu acho que foi ao Sami, eu estava falando desse amadurecimento que todos nós vivenciamos nesse período, né? E eu acho que nós vamos caminhar para um momento onde as coisas vão fluir com mais rapidez, com menos obstáculos, né? De uma certa maneira, o que o Rodrigo Maia fez, que eu acho que é um dos problemas que o Brasil enfrentou, particularmente no último ano, a política carioca veio para presidir a Câmara dos Deputados. Esse eu acho que foi o problema principal, entendeu? Então, a partir daí, muitas coisas podiam ser boas para o Brasil, mas talvez não fossem muito boas politicamente no Rio. Bom, então segura, senta em cima, nomeia um relator. Por que as comissões não funcionaram o ano passado na Câmara? Podiam ter funcionado virtualmente, sem nenhum problema. As empresas todas trabalharam virtualmente, né? Eu e a minha equipe de gestão aqui, nós trabalhamos todos os dias. Eu só não estive aqui no Ministério da Cidadania, onde eu me despeço hoje, para amanhã assumir a Secretaria-Geral da Presidência, enquanto eu tive com Covid. Fora do período que eu tive Covid, eu trabalhei todos os dias, sem exceção. Claro que nós salvaguardamos as pessoas que tinham problema, elas ficaram no trabalho remoto sem nenhuma dificuldade. Mas a gente fez isso. Por que a Câmara não podia ter feito, por exemplo, o funcionamento das comissões? Por quê? Porque concentra poder. Fica na caneta do presidente. Então o presidente virou um reizinho. Mais ou menos isso que aconteceu com o Rodrigo.
Do ponto de vista de relacionamento com o parlamento, olha, quem está lá, eu tenho 5 mandatos de deputado federal e eu já cumpri várias missões lá dentro da Câmara, de ser líder, presidente de comissão, vice-presidente, vice-líder, quer dizer, eu tenho relação com todos os partidos. E eu aprendi a compreender isso, né? Eu tenho uma linha, eu nunca fiquei em cima do muro. Quando eu debati, sempre fui um debatedor muito duro com o PT e o governo Lula e o governo Dilma, eu nunca personalizei. Eu sempre trabalhei na tese, por isso que eu acredito que eu sou respeitado por isso. Eu nunca levei para o pessoal, para o particular, eu sempre trabalhei com a questão política, a minha crítica sempre foi ácida, fruto de muito estudo. Eu participei de muitas CPIs e sempre fui um dos que mais se dedicava a estudar tudo aquilo que era analisado, exatamente porque eu achava e continuo achando que eu tenho, aqui como eu faço aqui e vou fazer na Secretaria-Geral, eu tenho compromisso de dar resultado, eu tenho compromisso de dar resposta. E eu volto a dizer, junto com o presidente Bolsonaro, nós sonhamos mudar o Brasil. Então, como eu tenho esse dever de lealdade com ele, amizade, a camiseta que ele me entregar eu vou jogar. Então, foi lá na transição, ok, e foi 2 dias depois da vitória, eu fui tomar um café da manhã com ele e disse, pô, Gauchão, tu vai ter que encarar uma bronca. Eu disse, qual é? Tu vai para a transição para organizar o governo. Eu disse, pô, chefe. E, bom, aí a gente foi, e depois Casa Civil, e depois a cidadania, agora, aonde ele me escalar, eu vou jogar, eu vou fazer o meu melhor, eu vou pedir para Deus para me iluminar, boto o meu joelho todo dia no chão, digo isso com muita segurança e com muita certeza, porque eu sei que, por tudo, nós somos sustentados não apenas pelo apoio da população. Para aqueles que têm fé como eu, sabe que Deus nos ajuda e nos dá força para poder vencer todos os desafios aqui, num governo muito difícil de ser feito, mas que os resultados irão transformar as futuras gerações do Brasil. Eu tenho certeza disso. Eu acredito, confio muito no Bolsonaro. Tá certo. Ministro, acho que seria... Campanha bonita. 2022. Ele que escreveu... Bolsonix. Ele que escreveu o discurso, eu lembro do ministro chorando até naquele momento épico ali. Ele de sunga na praia. O cara é muito ele chorou. Agora nós estamos chorando. Nós estamos chorando. O Fiuk também. Ele colocando azeite na capa. Você quer fazer uma pergunta? Quero fazer sim. Acho que seria um desserviço. Ô, Emílio, assim, ó, na próxima agenda que eu tiver em São Paulo, vou assumir esse compromisso com vocês, eu vou pessoalmente aí. Aê. Vamos na Dirce comer um pé. E o senhor Tá paga. bom? Tá fechado. Vamos comer na Dirce. Mas Se pera lá for PF, tá agarrado. Mas pera lá que você... Agora, se Mas, tu quer ô, comprar ministro... uma churrasqueira aí, eu asso uma carninha pra você. Fazer uma pica em O que você quer saber, Marinho? Mas nem tudo são churrasco e flores, ministro. Eu acho que seria um O desserviço... Sami tá bravo, hein? Seria um desserviço nós não mencionarmos aqui os 247 mil brasileiros, nossos irmãos e irmãs mortos pela pandemia. A maior tragédia, enfim, sanitária da nossa história. Eu queria que vocês talvez fizessem uma análise dos últimos meses de como o governo se portou. Ontem a gente teve notícia que a Pfizer disse que não aceita as condições do governo Bolsonaro para vender o imunizante ao Brasil. E para mim, ministro, fica a impressão que é a seguinte, parece que o governo acha que assumir o risco dos eventuais efeitos colaterais da vacina é pior do que atrasar a imunização de fato dos brasileiros. Não dá para entender essa vacinação tão lenta, devagar, quase parando, e essa politização desbragada que contaminou a vacinação que é tão imperativa para o nosso povo. Então, queria a sua opinião. Vende vacina. Pergunta do longa. Dória. Pergunta longa e bem Dória que concatenada. Foi o Dória que escreveu. O Dória escreveu essa pergunta. O Dória Pfizer deu Faço passa gestão. fora pra gente. Gestão. É o Dória que escreveu. É gestão. Tomamos um passa fora ontem, ministro. Vamos lá. Como é que lida com isso? Primeiro, né, a gente tem que lembrar que a gente tinha um ministro que foi incensado por boa parte da imprensa, que dizia para as pessoas, fiquem em casa, só vá no hospital quando tiver sintoma. Mandetta. E ele durou bastante tempo, talvez mais do que devia. Mas ele mandava as pessoas ficarem... Eu tive Covid. Eu estava aqui, comecei a ter febre, uma febrícula, comecei a ter dor no corpo, eu sou veterinário de formação, e eu disse para o meu médico, eu disse, eu estou com Covid. Mas como é? O senhor já fez 10 testes? Eu disse, sim, mas eu conheço o meu corpo. No outro dia, eu tinha quase 39 de febre, o meu organismo estava completamente descompensado, eu tinha dor no corpo, tosse, espirro, diarreia, palpitação, falta de ar, eu não tenho nada disso. Eu sou um cara que ficou de 40 a 50 quilômetros por semana.
Eu já sou 6.0. Tá? Então, o que acontece? Naquele período, e aí eu fui e tomei a azitromicina, a hidroxicloroquina, a ivermectina. 2 dias depois, eu já estava praticamente normal. 4 dias depois, se fosse possível, eu botava o terno e ia trabalhar. Eu trabalhei de casa a partir do 4º dia. Ou seja, o Brasil provou para o mundo, e cada vez saem mais trabalhos nesta área, está aí o Anitta, um grande esforço feito pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, de que o tratamento precoce ajuda e muito. Em 75% dos casos, resolve o problema. Tem 25% que a doença evolui. Por isso que o Brasil tem um dos maiores índices de cura de pessoas de Covid. Ao lado disso, o Brasil tem uma outra coisa muito importante, que tem que ser lembrado. O Brasil é o 22º país do mundo em morte por milhão. Eu já disse, se tivesse uma só morte, é uma tragédia. Né? Eu tenho a minha mãe com 90 anos, que teve suspeita de Covid, graças a Deus não foi, tomou agora lá em Porto Alegre a 2ª dose, mas é muito importante ter claro de que isso pega todo mundo, né? Agora, o governo fez todo o esforço possível, o presidente trocou 3 ministros, até que encontrou um que baixou a bola, está fazendo o que a técnica manda. E quanto à questão da Pfizer, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ele está investigado pela Polícia Federal. No mundo. Pare que vai falar o veterinário sobre isso. Tem vacina produzida em base em RNA e vacina produzida em DNA, tá? A vacina da Pfizer é uma tecnologia muito nova, desconhecida e não aplicada em larga escala. Por isso que ela tem que ser conservada lá aos 70 graus negativo. A Pfizer exige que o país assine um documento dizendo qualquer óbito, qualquer lesão, qualquer doença resultante da vacinação que afete um ser humano é responsabilidade do país, não é da Pfizer, não. 3 países não recusaram, todos os outros aceitaram. Fazer ainda um depósito de $1 bilhão e é escolhida uma corte internacional para decidir qualquer contenda. As demais vacinas todas, aí em todos os países do mundo, ela usa uma tecnologia de DNA que é conhecida do mundo há décadas e que funciona muito bem. Então, o que acontece? Nós não temos só as dificuldades específicas de poder produzir vacina no Brasil, a dificuldade que todos os países têm. E vamos lá, o Brasil está num crescendo semana a semana. Muito brevemente, o Brasil já está entre os 10 primeiros do mundo, se não me falha a memória, e muito breve vai chegar entre os 5 primeiros do mundo em população vacinada e percentual vacinado. Então, mas diz que por causa da Coronavac. Então, mas diz que para vacinar a turma tem que vir aí da Fiocruz, não sei se é AstraZeneca e tal, que é que tem capacidade de grande produção. É isso? Mas quando vai ser isso? Em março? E a Anvisa autorizou a Pfizer. Pera lá. O Brasil está vendendo, está comprando tudo. Está comprando a AstraZeneca, está comprando do Butantan, está comprando agora a indiana. Quando liberar, vai comprar a russa. Não tem problema nenhum, né? Ou seja, a decisão do governo brasileiro é vacinar a população em larga escala e não vai se economizar dinheiro para isso. Tá, mas quando é que vai produzir aqui? Porque diz que a Fiocruz vai produzir, vai ter uma capacidade grande de produção aí. Eu vi esse papo aí no corredor. Sim, mas chegou o IFA, né? Chegou o IFA para a Fiocruz, pela informação que eu recebi. Ela deve iniciar o processo de produção agora em março. Isso é o que eu sei. Essa pergunta, na verdade, tem que ser lá pro meu amigo General Pazuello. Mas você sabe tudo aí. Você sabe tem o WhatsApp do Pazuello. Você é secretário-geral. Tá no grupo aí, GB, JB. Gente, eu assumo amanhã lá. Então, aí, daqui uma semana eu vou conhecer quase tudo. Né? Porque aí eu vou estar lá, vou ter mais informação. Aqui eu fiquei muito focado na questão que envolvia o auxílio emergencial e na questão que envolvia o novo Bolsa Família, que o ministro João Roma deve, aí, junto com o presidente, assim que o presidente der o ok, deve apresentar. Mas tem coisas muito bacanas que foram preparadas aqui, que vão fazer muita diferença. Tem a introdução do mérito no Bolsa, mérito esportivo, mérito educacional. Vem um outro momento aí para os mais vulneráveis brasileiros e uma grande rampa aí de prosperidade, busca de melhor qualidade de vida para as pessoas. E o Paulo Acabou a pescaria eleitoral. Na época do Paulinho PT, ele não falou. Era como buscar voto. Paulo Aqui Guedes. é como emancipar e libertar famílias. Paulo... É diferente. O Paulo Guedes está bravo ou não?
Olha, o Paulo Guedes às vezes dá umas broncas, mas aí a gente também dá e aí fica 0-0, né? Ou 1-1. Mas na verdade o interesse de todo mundo aqui, Emílio, é fazer com que o Brasil dê certo e nós nos empenhamos muito para isso. Boa. Obrigado, viu, ministro? Falou tudo. Obrigado, Emílio. Candidato. Me ajuda aí, Papo de candidato. Meu amigo aí. Daniel, Alta e Sami, muito obrigado a todos vocês. Valeu, Brasil. Obrigado. Meu amigo aí, velho. Obrigado aí, você atendeu a gente atrasou o almoço de propósito, eu sei que você tem um almoço. Tá com fome, vai comer caprese. Obrigado, ministro. Do Onyx Marinho. Lorenzoni, diretamente de Brasília, bateu um papo aqui com a gente no Carro. programa Pânico da Jovem Pan. Sim, E o falou. Sami com esta Tá cara. bravo. O Sami tá bravo porque Testa ele não franzida. explicou do Paulo Guedes. Paulo Guedes sumiu. Políticos são Paulo Guedes. políticos. Você pergunta, ele Candidato. responde. Foi lá e deu a volta A no gente tem que quarteirão 3 perguntar, vezes. Tem que perguntar. Mas Mosqueou lâmpada. normalmente e o PT... É legal que a gente e o fala PT, quando o cara vai sei embora. lá, mas eu também acho o PT... Fala nas costas. Fala Não mal, respondeu né? nada. Peraí. Não, ele respondeu e o PT. Sim, quando o Mas a ministro gente talvez não é vocês ficaram petista, eu não quietinhos. sou. Agora Tem que vocês deixar ele falar. Perguntou. Quando ele Se a vai gente embora... fala... Agora Agora deu tudo, Deus dá. Morgado foi bem. Foi bem. Ó, tivemos uma hora pra perguntar pro ministro. 58 Posso falar países uma do coisa? mundo. Olha lá, ó, agora você não falou isso pro ministro. Eu tentei falar, mas Tentou, fui ele não interrompido. explicou do Paulo Guedes. Nós falamos nas Deu um costas. puta assim migué que do faz. Paulo Guedes. Sim, O tá Sami- triste. 58 Não tá, países Sami? aprovaram a Pfizer e estão aplicando. 3 recusaram. Estamos do lado de Estamos de olho. Olha lá, Venezuela ó, lá vem. Olha lá. e Argentina. Pulou do cavalo, tá Estamos do impossível outro E o agora. lado PT? de Eu- Ele e o Reino Marinho Unido. agora, ele e o Eu Marinho. nunca fui do cavalo. Foi Meu amigão. Foi amigão. Tinha o Bolsonaro, Eu agora não. vai ter o Adoro o Dorinho. O Caprese. cavalo era bem alimentado. O cavalo era muito bem alimentado. Agora é o Dorinho. O Dória com o Bem Marinho. alimentado. Posso falar uma coisa pra vocês? Agora O cavalo me era bem permite? alimentado. Posso falar uma coisa pra todos Pode, vocês? claro. Acho que ele deu uma rodada, não falou do Paulo Guedes. Não falou falou. em cima do muro. Rosqueou lâmpada. Mas não falou. Mas não falou. Ele deu Vamos volta. direto ao ponto. Não falou. Essa resposta aí que ele deu foi E o o maior PT? eufemismo que eu já vi pra Candidato. que a relação tá azedada. Tá azedada. Olha lá o Será? outro. Um Mentira. da porrada O aqui, Dorinho. outro da porrada ali. Olha o Dorinho aí.